Olá pessoal, estamos aqui para falar um pouco da classificação do Grande Prêmio da Austrália. Aliás, eu detesto essa frase. Vim aqui para falar um pouco. Eu vim aqui para falar. Se é pouco ou é muito, cabe a você julgar. Tenho aqui o resultado da classificação, que foi essa madrugada, e vamos falar não só de algumas conclusões que a gente tira dos tempos, como também algumas conclusões que a gente tira desse novo formato de classificação. Vamos falar primeiro sobre o formato da classificação. Eu achei uma porcaria. Eu achei uma porcaria porque vira uma grande dança das cadeiras e tira a oportunidade dos pilotos tentarem até o final um último momento de velocidade. E eu, honestamente, não via nenhum tipo de problema com a classificação do jeito que era até o ano passado. Não justifica. Ok, primeiro o Q1 foi ok, o Q2 foi razoável, mas o Q3 foi um fracasso absoluto. Tinha gente que faltando 3, 4 minutos para o fim já tinha desistido, já estava de calça jeans, o Vettel, por exemplo, já estava de calça jeans, estava nem aí, a câmera rodando, o cronômetro virando e nada e nem ninguém na pista. Não vai dar certo isso de novo. E com isso temos algumas possibilidades. A primeira é que a própria Fórmula 1 reveja até o próximo Grande Prêmio, que é do Bahrein, esse formato, seja do último trecho, que foi um fracasso, seja de todo. Eu sou favorável a que se extingua esse tipo de classificação dança das cadeiras. Eu acho que tira a chance de outros pilotos tentarem mais e a gritaria foi geral. Fãs acharam confuso, pilotos e dirigentes não acharam interessante, porque você acaba fazendo uma dança das cadeiras e não, de fato, dando oportunidade para os pilotos tentarem o máximo até o último momento. Então, eu também sou favorável à extinção desse formato de classificação. Mas essa é a minha humilde opinião, eu respeito a sua e quero saber qual é. Você me diga aqui nos comentários ou no meu Twitter, o @InácioF1, ou nos comentários do site, enfim, você me diga. E agora vamos falar um pouco sobre os tempos em si. Bom, primeira coisa, vamos começar de baixo para cima. A dupla da Manor, claro, foi a primeira a ser eliminada. Eles viraram na casa de 29,6. O Pascal Wehrlein, 29,642. E o Hiro Haryanto, atrás dele, o último, 29,627. Mas não estavam muito longe de outras pessoas, de outros pilotos, se a gente for pensar. O Esteban Gutierrez da Haas virou 29,606. Portanto, dentro do mesmo décimo até. Um pouco melhor foi o Romain Grosjean, também da Haas Ferrari, 1,28,3. E depois o Dani Kvyat da Red Bull, que deixou escorregar o tomate, né? Porque o carro que ele tinha dava para ficar bem mais em cima. É só ver o Daniel Ricciardo, que ficou em oitavo. Mas ele mesmo admitiu que teve problema na volta rápida dele, pegou trânsito, errou, enfim. Esse tipo de coisa que não aconteceria se fosse uma classificação normal. Ok, então vai ter gente rápida lá atrás, saindo, tendo que fazer um corridão? Mas não acho que seja isso o melhor. Não acho que isso compense os lados negativos do formato de classificação. Mas tudo bem. E depois tivemos Felipe Nasser como o último eliminado do Q1. Aliás, falando sobre o Felipe Nasser, ele ficou o fim de semana inteiro, na verdade, hoje, na classificação e no treino livre 3, que foi o único com tempo seco que eles tiveram, atrás do Marcus Ericsson. Eu fiquei um pouco preocupado com isso. É muito cedo ainda no campeonato, mas eu não achei interessante, não achei positivo para o nome do Nasser, que precisa se estabelecer na Fórmula 1, e esse é o último ano de contrato dele da Sauber, então ele precisa mostrar serviço se ele quiser ir para uma equipe melhor, e não começa o ano muito bem. Claro, ainda é muito cedo, a gente tem que saber o que aconteceu, por que a diferença foi 4 décimos, se não me falha a memória. Deixa eu ver aqui. Felipe Nasser, foi 4 décimos de diferença entre ele e o Ericsson, foi mais ou menos isso que a gente viu no treino da manhã também. Então, temos que entender o que aconteceu. Será que ele teve algum problema? Qual é o problema? É um problema de correção fácil ou é um problema que vai se arrastar durante muitas etapas, como no ano passado? Ano passado, você se lembra que ele tinha um problema de adaptação ao freio e ficou isso durante quase a temporada inteira. Vamos esperar que esse escorregão inicial dele seja exatamente isso que eu falei, apenas um escorregão. Bom, esses então são os eliminados do Q1.
o Felipe Nasser, 17º, Dani Kvyat, 18º, Romain Grosjean, 19º, Esteban Gutierrez, 20º, Pascal Wehrlein, 21º e Hiro Haryanto, 22º. Ok, tudo muito bem, tudo muito bom. Fomos para o Q2. E aí já começaram mais distorções ainda. Por exemplo, a dupla da McLaren parecia ter carro para tentar algo melhor, mas simplesmente não dava mais tempo deles irem para a pista e com isso acabaram abortando. O próprio pessoal da Renault também dava a entender que poderia tentar algo mais, isso no caso do Palmer e do Magnussen. Então, o Valtteri Bottas é um caso típico desse caso também, onde ele foi prejudicado pela essa nova dança das cadeiras, onde claramente ele tinha carro para tentar algo melhor. É só ver o Felipe Massa, que foi sexto, com um carro igual. Então, não acho, mais uma vez, que tenha funcionado direito esse tipo de corrida maluca na classificação. Então, no Q2, quem ficou para fora do Q2? Sérgio Pérez e Nico Hülkenberg, da Force India. Valtteri Bottas, da Williams, Fernando Alonso e Jenson Button, da McLaren, Jolyon Palmer e Kevin Magnussen, da Renault, e Marcus Ericsson, da Sauber. O que a gente conclui disso? A McLaren está melhor do que a gente imaginava, ainda não está num patamar fantástico, mas já está bem melhor do que no ano passado, tanto em confiabilidade como em velocidade. Isso é muito positivo. A Renault não está tão bem como a gente imaginaria, entretanto, a gente já não imaginaria que eles estivessem tão bem. Exatamente porque eles tiveram um ano de 2015 muito complicado, com grandes e severas limitações financeiras que certamente impactaram no projeto do carro desse ano. Além disso, o carro desse ano também não é uma grande revolução, um mega investimento, não, é uma evolução do carro do ano passado, e o carro do ano passado ainda tinha a vantagem de ter o motor Mercedes, que era mais potente. Esse ano, obviamente, o motor é Renault, e aí aquela falta de potência dá uma pesadinha neles também. O bom disso, vamos pensar nos os dois últimos eliminados, os mais rápidos desse grupo. Sérgio Pérez e Nico Hülkenberg, em 9º e 10º. Eles estão entre os 10 primeiros e tem uma vantagem que os outros 8 que passaram para o Q3 não têm. Eles podem escolher o pneu que vão largar. Antes, até o ano passado, era só do 11º para trás que podia escolher, porque eram os que eram eliminados no Q2. Agora o Q2 ficou um pouco mais amplo e vai até o 9º colocado e não mais até o 11º. E com isso, esses dois 9º e 10º colocados têm também essa escolha de pneu e podem arriscar uma estratégia diferente, estando numa posição já mais razoável, mais perto da frente. Entretanto, decepcionou um pouco. Todo mundo apostava que a Force India viria com um grande afinco para dar trabalho para para Williams e para Red Bull. Não foi tanto que se viu. E agora vamos ao Q3, os últimos aprovados que foram para o tudo ou nada dos 8 finais. De baixo para cima ainda mais uma vez, Daniel Ricciardo, da Red Bull. Parece que ele não tentou tudo o que queria, mas ainda assim, que podia. Ainda assim, é interessante observar que eles também com o motor Renault estão, desde a primeira corrida, no top 8 da Fórmula 1. Mostrando que a Red Bull pode vir a surpreender alguém que achasse que eles estivessem mal e que ficariam lá na rabeira de novo. Não é o caso. Eles parecem bem melhor do que estavam no ano passado. Mérito do carro, que é bem nascido, mas aparentemente também do motor Renault, que deu uma revigorada para esse ano. Depois, na frente dele, tem o Carlos Sainz da Toro Rosso. Os dois carros da Toro Rosso presentes no Q3. Olha que coisa interessante. Os dois carros presentes no Q3 e com isso a gente conclui que o carro é bem nascido e o motor Ferrari, mesmo sendo 2015, é um motor possante que dá condições aos seus pilotos de brigarem de igual para igual com essa turma do meio de pelotão para frente. Isso é muito positivo. Depois, sexto colocado, Felipe Massa, da Williams. Parece que ele se conformou com esse lugar. Ele, eu digo Williams, ele, Felipe Massa. Não falo no sentido negativo, se conformou, puxa, ele não tentou mais um pouco porque é um acomodado. Não é isso. Estrategicamente, ele sabia que não ia conseguir melhorar muito mais do que aquilo, talvez, e preferiu salvar um jogo de pneus novos
super macios para a corrida. É uma estratégia. Então é interessante a gente observar amanhã, durante a corrida, como é que vai ser a estratégia dele em relação, por exemplo, ao Bottas, que larga atrás e que pode escolher os pneus. O Massa não pode escolher os pneus. Ele vai ter que largar com essa. Vai ser interessante a gente a gente acompanhar essa diferença de estratégias também. Depois, na frente do Felipe Massa, em quinto lugar, Max Verstappen, confirmando a boa fase inicial da Toro Rosso. Lembrando aquilo que eu falei na minha análise de pré-temporada semanas passadas. A Toro Rosso começa bem, mas a tendência é que ao longo do ano eles fiquem para trás. Por quê? Porque eles correm com um motor 2015 da Ferrari, que diferente de todos os demais do grid, todos, sem exceção, não vai ter evolução. Então, enquanto todo mundo ganhar potência ao longo do ano, eles não vão ter esse ganho. Então, a tendência é que aos poucos eles fiquem um pouco para trás. Não estou dizendo que eles vão despencar e ficar lá atrás brigando com o Manor, mas cada vez mais ficar entre os 8 primeiros fique um pouco mais difícil. Depois veio a dupla da Ferrari, Kimi Raikkonen em quarto, com Sebastian Vettel em terceiro, uma diferença razoável entre os dois, de quase 4 décimos. Também não tentaram mais no final, pareciam conformados com isso, o que não é tão interessante, não é o que a gente quer num Q3, né? E aí veio o Nico Rosberg errante, cometendo erros. Ele cometeu um erro no treino livre e bateu o carro. Depois, na volta lançada inicial dele, também comeu um queijo e saiu fora pela grama. Está cometendo mais erros do que gostaria e certamente do que a torcida gostaria, porque ele cometendo erros acaba afetando um pouco a sua autoconfiança e com isso a chance do Hamilton sumir na frente aumenta. Não é garantida, mas aumenta. E por fim, o pole position Lewis Hamilton, que virou 1:23.837. Lembre-se, isso daqui, esse tempo, 1:23.837, é um novo recorde para a pista. Por quê? Porque o recorde anterior era do Michael Schumacher com a Ferrari em 2004, quando eles tinham motor V10, tinham liberdades aerodinâmicas maiores, e ele tinha virado na época 1:24.1. Então caiu de 1:24.1 para 1:23.8. Mostra como os carros de Fórmula 1 estão ficando mais rápidos sim, e ano que vem, meus amigos, imagine só esses carros virando 4 a 5 segundos mais rápido. Vai ser bem interessante. E amanhã, enfim, vamos ver a corrida. Vai ser interessante? Vai, sobretudo do terceiro lugar para trás, porque é grande a chance do Hamilton e do Rosberg sumirem e irem lá para frente. A Ferrari parece estar num segundo patamar um pouco isolado também, então, em tese, Vettel e Raikkonen vão disputar entre eles para ver quem chega na frente, e depois do quinto para trás, Toro Rosso, Williams, Red Bull, Force India, McLaren, quem sabe, Renault. Começa a disputa mais intrincada para ver quem chega aonde. É uma pena que a temporada comece já com a Mercedes tão claramente na frente. Mas ninguém pode dizer que não esperava isso. Vamos ver o que acontece. E o pessoal, antes que o pessoal fale, pô, mas que saco, vamos lembrar que isso já aconteceu outros anos. Vamos lembrar no final dos anos 80, a McLaren tinha o carro disparadamente melhor. Só dava Senna, Prost, Senna, e depois o Senna com o Berger, disputando com o Prost, um pouco na Ferrari. Depois aconteceu a mesma coisa com a Williams, com o Mansell e com o Prost. Depois Damon Hill, Villeneuve. E depois a McLaren sumiu na frente, em 98, 99, com o Hakkinen. E depois, por final, tivemos a Red Bull. Então não é nenhuma novidade, uma supremacia de marca. Isso não quer dizer que a gente goste, mas não é novidade. Não adianta a gente culpar o motor turbo, porque isso acontece faz tempo. Enfim, vamos ver a corrida amanhã e que dê tudo certo e que os brasileiros, os dois, pontuem. Felipe Massa deve pontuar com certa facilidade. Felipe Nasser com mais dificuldade, porque a Sauber não é tão boa, mas mais do que isso, a concorrência já começou bem melhor em 2016 do que em 2015. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.